me chamo Regiane Farias, eu sou mentora da Sociedade Brasileira de Enneagrama e nesse vídeo eu falo com vocês a respeito do subtipo 5 autopreservação. Dentro do Enneagrama, nós denominamos subtipos a combinação do nosso instinto dominante e da nossa personalidade central. Essa combinação pode potencializar as características da nossa personalidade ou pode provocar um fluxo de energias ambíguas, como nós veremos em alguns casos. Aqui no caso do 5, autopreservação, nós vamos ver que tem uma dupla dinâmica que potencializa aquelas dinâmicas que tem na personalidade. O instinto de autopreservação, quando em equilíbrio, é responsável pelo cuidado com as nossas necessidades mais básicas. Tudo aquilo que diz respeito à manutenção da nossa vida orgânica, de todo o entorno que há da nossa energia, tudo aquilo que é necessário para a nossa preservação. As preocupações com a nossa saúde, com a nossa vida financeira, com a organização da nossa rotina, com a segurança física, de todas as maneiras. Quando esse instinto está em desequilíbrio, significa que essa energia deixou de fluir, essa pessoa passa a ter a sensação que mesmo que tenha essas questões disponíveis, em algum momento isso pode acabar ou que não vai ser o suficiente. Quando esse instinto se torna dominante e essa energia deixa de fluir naturalmente, a pessoa passa a se preocupar em acumular ou em prever eventos futuros que possam ameaçar a continuidade da sua existência. Quando eu junto isso à personalidade do tipo 5, que tem justamente a crença de que a tua energia não é o suficiente, eu vou ter um duplo convite ao retraimento. Na personalidade 5, nós identificamos que há também uma desconexão com a vitalidade física, porque essa pessoa sentiu que no ambiente em que ela estava, por alguma razão, não havia espaço ou segurança suficiente para que ela pudesse integrar a sua vitalidade, os afetos do seu corpo, a sua agressividade, tão importante para nos trazer vitalidade e nos separarmos do meio. Essa pessoa, como recurso, faz uma migração dessa energia para os processos mentais, tornando-se muitas vezes hipervigilante. Então, ao invés de eu habitar o mundo como um todo, eu passo a criar um filtro entre mim e a realidade e é como se eu ficasse suspenso, observando. Quando eu entender o suficiente, pode ser que seja seguro eu sair da minha casinha. Um dos nomes dados para essa combinação é justamente castelo, o encastelamento de si mesmo, porque existe essa dupla combinação do instinto autopreservação, que ainda sente que eu preciso de demandar mais cuidados com isso, e a personalidade que também potencializa essas mesmas características. Então essa pessoa vai passar muito mais tempo imersa dentro de si mesmo. Vai muitas vezes usar a linguagem de uma maneira bastante desafetada, né? Porque está mais desligada do corpo e dos afetos. Toda a sua dedicação vai ser em estabelecer um entorno de confiabilidade, de segurança, muitas vezes apegado a rotinas, né? A planilhas, a tudo aquilo que possa trazer uma previsibilidade de que os recursos não irão terminar. Recurso e tempo são palavras-chave para essa personalidade. Dentro desta combinação de 5 autopreservação, todo o foco e energia da vida acaba sendo voltado para torná-la cada vez mais produtiva, eficaz. Porém, quando eu tento fechar esse quebra-cabeça somente na mente, muitas vezes eu torno essa tarefa impossível. Quem já assistiu o documentário que tem na Netflix do Bill Gates, que eu deixo aqui a recomendação, nós podemos ver um excelente exemplo de um 5 autopreservação, que mesmo sendo um dos homens mais ricos do mundo, a
adota um estilo de vida bastante simples. Aqui o que manda é o mínimo para sobreviver, e aquilo que se tem de recursos é melhor acumular, guardar, reter. No documentário nós vemos que toda a motivação do Bill Gates está em justamente encontrar formas de solucionar grandes questões para trazer uma economia desses recursos. Ele, então, tão engajado em resolver o problema de saneamento da África, em como poder levar esse benefício para aquelas pessoas sem a utilização de água. Inclusive é uma das falas dele, né? Essa vontade de conseguir economizar os recursos que não são infinitos. Então ele deixa isso bem claro, que a Terra não é infinita. Os recursos que tem nessa Terra são finitos e nós devemos encontrar maneiras de poupá-la, de economizar. Dentro do funcionamento dele, nós também vemos como que ele atribui dentro da sua rotina formas de ficar cada vez mais presente consigo mesmo, dentro do universo dele, no universo interno, que é bastante rico. Essa personalidade acaba criando para si um grande universo interno que muitas vezes é mais interessante que a realidade em si. Então, nos movimentos dele de retiro, que ele faz algumas vezes por ano, né, de se retirar numa casa, num local sem nenhum glamour, mas onde ele possa ficar ali sozinho com os estudos dele, só com o frigobar cheio de Coca-Cola para manter essa mente bastante ativa. Então esse é um excelente exemplo do que se dá aqui dentro dessa personalidade com esse instinto dominante. É claro que quanto mais distorcido essa personalidade vai ficando, a tendência desse encastelamento é cada vez maior, e pode ser uma pessoa que realmente tenha muita dificuldade de interagir com o mundo, inclusive de se comunicar com o mundo. Uma pessoa que vai passar a maior parte do tempo bastante quieta e que, quando se vê ameaçado dentro da sua segurança, vai começar a sentir uma irritabilidade, podendo até ser agressiva, mas em defesa desse universo. Porque a sensação é como se pudesse a qualquer momento ser invadido. Uma vez que eu não estou habitando a vitalidade do meu corpo em toda a potência, que eu não estou conservando uma energia tão importante que nos mobiliza, que é a da raiva, eu facilmente posso me sentir invadido pelo meio. E, no caso do tipo 5, eu faço esse movimento de me retirar para a minha mente, para os meus pensamentos, para as minhas análises. Dentro da linguagem dessa pessoa, vai vir um discurso bastante descritivo, explicativo, com pouco contato à sua pessoalidade. Uma pessoa que vai ter mais dificuldade de falar de si mesma, dos seus afetos, de uma forma a ter esse contato mais em primeira pessoa, falar de como ela se sente, das coisas que se passam consigo mesmo. Uma outra coisa que sempre bem presente aqui nas dinâmicas do tipo 5 é que já são os movimentos de retiro para elaboração daquilo que acontece quando na experiência com o outro. Então, essa personalidade sente que precisa fazer essa elaboração sem interferência do meio, né, para não correr o risco de se perder. Há um grande medo de se perder nisso tudo. Então, quando tem um movimento de se relacionar, vai ter um movimento de se retirar para elaborar todas essas questões, esses afetos que muitas vezes estão tão dissociados que invadem essa pessoa e que ela não entende muito bem o que está acontecendo. Então, ela costuma se retirar para tentar compreender tudo isso, normalmente em solidão. Dificilmente ela vai compartilhar aquilo que aflige, aquilo que lhe deixa confuso com o outro. Quando ela elaborou minimamente esses afetos, todas essas questões, ela volta a se abrir para novos relacionamentos. Porém, aqui nesse subtipo, isso vai ser ainda mais retido, né? É uma pessoa que vai passar bastante tempo se relacionando consigo mesma nos seus próprios interesses, nas informações que ela gosta de saber, do que com o meio como um todo. Bom, se você
Conhece alguém que tem esse subtipo ou você é desse subtipo? Nos conte como é a sua experiência. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Obrigada!